acompanha e está no ar mais uma entrevista do Repórter MT. O convidado de hoje é o oncologista clínico Marcos Rezende. Doutor, seja muito bem-vindo ao Repórter MT. Muito obrigado, fico feliz pelo convite e é um prazer estar aqui. A gente está discutindo um tema tão importante e principalmente nesse mês, que é um mês de campanha, e que a gente vai estar podendo tentar elucidar algumas dúvidas das pessoas. Maravilha, doutor. Realmente, como o senhor já antecipou, esse mês a gente vive um momento de conscientização com relação ao câncer de pele. E nada mais fatídico do que falar sobre ele nessa capital tão calorosa que é Cuiabá, uma das capitais mais quentes do Brasil. Muita gente ainda tem dúvida, doutor, com relação ao excesso de radiação, de luz solar. A gente sabe que a vitamina D ela é muito importante para a manutenção do organismo, mas qual que é o limite, o equilíbrio que a gente tem que ter para conseguir absorver essa vitamina sem se expor demais e correr o risco de sofrer com câncer de pele? Tem um horário que é melhor para a gente poder absorver essa vitamina ou um tempo adequado que a gente tem que ficar sob a luz solar? Ok. Assim, uma das coisas que é sempre bom reforçar é a questão de que os raios ultravioletas, eles são fatores de risco. Certo. Então, o raio ultravioleta, ele sempre vai ser fator de risco para o câncer de pele. E a gente tem um dado que, assim, eles são divididos em raios UVA e UVB, que são raios que uns penetram mais superficiais e outros mais profundos. Sim. O que chama atenção é que esse que penetra mais superficial, ele fica entre as 10 até as 16. Então, normalmente, ele está mais relacionado também a essa questão de estar ferindo a pele e aumenta o fator de risco. Como a gente está num estado onde, conhecidamente, o clima é um pouquinho muito mais quente e tem uma grande exposição solar, recomendável é que a gente mantenha, possa ser exposto. É bom estar passando protetor, mas a exposição seja bem no início da manhã e bem no final da tarde, horários mais distintos, fugindo dessa faixa de 10 às 16 horas. Certo. E assim, doutora, aproveitando que a gente falou disso, no caso, mesmo que a gente esteja indo tomar esse sol para absorver a vitamina D, é importante passar o protetor solar. Não é porque você vai absorver a vitamina que você vai sem nada, vou absorver mais. Agora, não tem nada disso, né? Não. A princípio, o ideal é que a gente faça essa exposição, mas mesmo assim tenha o máximo de precaução em relação à exposição solar. Certo. Doutor, uma outra dúvida que permeia bastante é se o câncer de pele, ele pode atingir as pessoas só pelo excesso de exposição à luz do sol, ou se, por exemplo, a gente pode ser atingido pelo câncer de pele pelo mormaço, que muitas vezes causa insolação, por algum tipo de luz, por exemplo, bronzeamentos artificiais. Isso também pode provocar câncer de pele, doutor? Também. Lembrando em relação, sim, puxando os fatores de risco que a gente é conhecidamente. Luz solar, o bronzeamento artificial é fator de risco também. E o mormaço, na verdade, ele é uma queimadura, causa insolação, é uma agressão à pele do paciente, então isso aí também entra como fator de risco. Sim. Os outros, que a gente sempre vai levantar e tem que fazer essas perguntas, e eu acho que é muito importante o quê? A gente está sempre conscientizando as pessoas, fazer o quê? Alguém na família já teve câncer de pele? Questão genética também. Genética. Se já teve, é fator de risco. Alguém, igual essa pessoa, já teve câncer de pele alguma vez, operou, tá tudo bem? Ela ainda é fator de risco também. Ela tem um fator de risco maior. Já teve uma vez, ela pode ter novamente. Então, as pessoas de pele mais clara, que a gente sempre lembra que a pessoa assim, ela nunca conseguiu bronzear, só fica vermelha. Vermelho, parecendo um camarão. Exato. Essa pessoa é uma pessoa que ela tem maior risco de ter câncer de pele também. Mas, um alerta aí, as pessoas que têm as peles também mais escuras, mais morenas, também correm risco, só que menor um pouco, né, doutor? Menor. As pessoas de pele mais morena, o que a gente tem que lembrar é que existem alguns tipos de câncer de pele, e aí eu faço um adendo ao melanoma acral, que é um tipo de câncer que ele surge o quê? Nas pontas, nas mãos, nas unhas, pode surgir também, e nos pés, que é o que aconteceu com Bob Marley. Caramba! Então, assim, essa população sempre tem que estar olhando o quê? Tem que ver a pele por si, se tem alguma ferida que surge e não cicatriza, mas sempre olhar que nessa população o maior risco está em palmas de mãos também e nas palmas dos pés. E assim, doutor, tem uma região do nosso corpo que é mais propícia a desenvolver o câncer de pele? Tem uma região que é mais suscetível para isso? Sim. O rosto? Dentre os locais, aí trazendo num panorama mais geral em relação ao câncer de pele, a grande maioria
A gente está falando do câncer mais comum no Brasil. Sim, disparadamente, 30% dos casos de câncer são esses câncer de pele, principalmente quando a gente separa eles de câncer de pele não melanoma, que é o carcinoma basocelular e o espinocelular. Sim. Esses, eles estão em áreas mais expostas na pele, então normalmente face, tronco e membros superiores também. Doutor, aproveitando que o senhor comentou com relação às manchas, acredito que uma outra curiosidade, tanto minha quanto do público também, é se o câncer de pele, ele provoca a mancha, e aí a gente tem que se atentar a isso, ou se ele pode causar uma alteração numa mancha já existente. Isso pode acontecer? Como que funciona esses sintomas, esses sinais? Ele tanto pode surgir, mas como, assim, toda pessoa que tem alguma mancha já, ela tem que ficar mais de olho nessa mancha. Entendi. Porque ele pode surgir na mancha. Tanto que é uma coisa que a gente pede para observar nunca faça tatuagem em cima de mancha. Porque aí falseia e atrasa o diagnóstico caso aconteça alguma coisa. Sim. Então, assim, aonde se tem mancha, o ideal é o quê? Tá passando com um dermatologista, ele faz uma coisa que a gente chama de dermatoscopia, que ele analisa cada manchinha e anota. Ano a ano ele vai vendo se essa mancha está tendo alguma mudança ou não. Mas tanto pode surgir na pele direto, e seja um câncer, como se tem algum nevo, alguma lesãozinha benigna, alguma mancha, tem que ficar mais de olho nela, que pode surgir nela também. Certo, doutor. E os sinais para o surgimento do câncer de pele são somente através das manchas, ou tem alguma reação no corpo, um exemplo, uma febre, alguma outra coisa que a gente também tem que se atentar? Quais seriam os sintomas, assim, só para a gente ficar um pouco mais alerta? Ok. Os cânceres igual o basocelular e o espino, que são os mais comuns, normalmente são muito locais. Então, assim, aquela lesão que ela tá ali, crescimento um pouquinho mais rápido, normalmente sempre vai ser local. O melanoma, esse a gente fica mais de olho nele. Por quê? Ele, às vezes, você tem uma manchinha mais escurecida, borda irregular, que é o que a gente fala até do ABCDI para melanoma, que são as alterações. Esse daí pode surgir com ínguas próximo da lesão. Então, uma íngua, um gânglio aumentado de tamanho, perto de uma lesão enegrecida que sangra, opa, isso aí é fator de risco. Certo. Essas manchinhas têm formatos específicos, doutor? Elas são todas arredondadas? A coloração também influencia nisso? Influencia. O basocelular, que é o mais comum, que fica, 70% dos casos são esse, normalmente ele é o quê? Tem a área mais nodular, uma lesãozinha mais nodular, de crescimento um pouquinho, ela vai crescendo, mas ela é mais lenta e tem uma coloração mais perolácea, mais um rosadinho. Sim. O espino, normalmente, é uma lesão também que ela pode ficar um pouco mais elevada, mas ela fica mais ulcerada, ela descama, ela chama atenção. E esses são os teoricamente, mais comuns e mais bonzinhos que nós falamos. Sim. O melanoma, ele já muda esse aspecto. O melanoma, a gente faz o ABCD porque ele normalmente ele é assimétrico, ou seja, metade dele é de um jeito, metade é de outro. Sim. O B dele, as bordas são irregulares, então ele parece mais uma estrelinha. O C, a questão da coloração dele, às vezes ele tem mais de 3 cores na mesma mancha. Nossa. Então, mais de 3 cores é uma coisa que tem que ligar o sinal de alerta. Sim. Se ele tem mais de 6 milímetros, isso a evolução dele é o quê? Se ele cresce mais rápido. Então, você olha e está de um jeito, passou um tempo, ele já está mudando aquilo, ou também é sinal de alerta. E não precisa preencher todos eles. Um sinal desse já tem que procurar atendimento. Procurar um médico. Doutor, como a gente escuta a palavra câncer e claramente bate aquele desespero enorme, né? Porque a gente acompanha os outros tipos de câncer que na maioria das vezes são letais, né? Às vezes acontece o tratamento, mas a pessoa acaba não resistindo a ele. Nesse caso do câncer de pele, como que funciona o tratamento? Ele tem cura? Precisa passar também por alguma cirurgia específica? Tem que fazer exames com que frequência? Queria que o senhor explicasse um pouquinho esse fator para a gente. Ok. Em relação ao câncer em si, a máxima vale para todos eles. Quanto mais cedo eu diagnostico, quanto menor, mais fácil curar. E aí, quando a gente fala em câncer de pele, esses estágios iniciais, as chances de cura são altíssimas, é mais de 90%. Sim. Então, sempre vale o quê? Diagnosticar ele precocemente. Certo. Os mais bonzinhos, eles normalmente, só com a cirurgia você já resolve o problema. Você já vai lá, resseca, por isso que é uma coisa simples, e vai lá, opera, retira a lesão
tá resolvido o problema. Sim. O melanoma, às vezes, vai precisar de mais medidas, mais tratamentos, dependendo do estágio que se encontra ele também. Mas estágios iniciais, a cirurgia também já é curativa. Já resolve. Doutor, tem uma faixa etária específica que acaba sendo mais atingida pelo câncer de pele ou todo mundo tecnicamente está suscetível a isso? Crianças, adolescentes, jovens? Pensando num aspecto geral, a partir dos 50 anos começa a aumentar o risco para câncer de pele. Sim. A gente normalmente tem que ficar ligado naquelas pacientes que têm muito histórico de câncer de pele, que às vezes ali por volta dos 40 anos também já aumenta o risco. Mas se fosse fazer uma nota de corte, a partir dos 50 por conta da exposição solar. Certo. E lembrando que grande parte, e aí eu acho que é bom sempre relembrar isso, grande parte da exposição solar que nós fazemos durante a vida é até os 20 anos. Então, assim, lembrar pais e mães de sempre estar passando protetor solar no filho. Porque essa época aí é a mais importante para a gente tentar proteger eles também durante esse período para não ser um fator de risco lá na frente. Certo. E doutor, com relação agora a homens e mulheres, tem mais ou menos uma noção de qual grupo acaba sendo mais atingido pelo câncer de pele? Se é os homens, de acordo também com o trabalho que desenvolvem, se é as mulheres por conta das atividades físicas que praticam? Dá pra gente dizer no geral mesmo, que nem o senhor fez agora com a faixa etária? Normalmente está sempre mais ligado à exposição mesmo. Então, o homem ele acaba tendo mais essa exposição solar, principalmente se a gente pensar na população um pouco mais antiga, normalmente você vê que eles foram mais expostos à questão do sol. Sim. Mas a princípio não tem uma diferença tão grande em relação a sexo, em relação ao câncer. Tá certo, doutor. E só pra gente finalizar, doutor, a gente já comentou, inclusive foi até uma informação repassada pelo Ministério da Saúde, que o câncer de pele é o mais comum dentre os outros aí que nós temos, mas um indicativo do Sistema de Informação de Câncer apontou que houve, de certo modo, um aumento no número de câncer de pele nesse ano. Por quê? Nos últimos 4 anos, foram diagnosticados 1.543 casos de câncer de pele em Mato Grosso. Desse número, pelo menos 351 foram apenas nesse período de janeiro a agosto deste ano que nós estamos vivendo. O que pode estar atrelado a esse aumento, doutor? É claro que a gente também viveu um dos anos mais quentes, sofremos com a questão das queimadas, os incêndios florestais. Isso pode ter relação com o aumento desses dados? Eu acredito que grande parte, em relação aos diagnósticos, lembrando, esses tumores mais iniciais de pele, eles têm crescimento mais indolente. Então, a gente teve uma represália por conta da pandemia também de diagnóstico. Então, a gente está começando a pegar esses pacientes de um tempo para lá. Mas a gente tem um dado consistente de que o melanoma está aumentando muito a incidência. E aí a gente vai lembrar a questão genética, a gente acredita que a dieta tem algum papel preponderante nisso, então, ou seja, dieta inflamatória, todas essas coisas que a gente reforça sobre saúde, a gente está fazendo esse trabalho de ter uma vida saudável, praticar atividade física, não se expor ao sol de forma inadequada, ou seja, fazer a proteção adequada nesses períodos. Eu acho que tudo isso aí vai ajudar a gente a controlar isso e a tentar diminuir. Mas essa exposição também é porque as pessoas procuram mais ajuda hoje, graças a Deus. Sim. Porque isso aí acaba... Estão mais atentas aos sinais, né, doutor? Exato. Isso aí acaba também aumentando o número de diagnóstico. Hoje em dia a pessoa olha a mancha, ela tem conhecimento. Então, graças a Deus, as campanhas elas vêm trazendo essa ajuda à população. E lembrando que a gente vai entrar agora no verão, então reforça exatamente por isso. Fazer essa conscientização aqui em dezembro, porque a gente sabe que em janeiro o pessoal vai procurar um pouquinho mais de sol. E tem praia, tem rio, tem cachoeira, então é bom a gente ficar alerta. Doutor, queria te agradecer por essa entrevista aqui no Repórter MT. Peço também que o senhor deixe aí um recado final para o nosso público e sua rede social também, lembrando que vai estar aqui embaixo, a gente coloca na descrição. Ok. O recado principal é, pessoal, se previnam. A prevenção é a melhor forma da gente estar evitando algum problema futuro para a família. Então, usem protetor solar, cuidem dos seus entes queridos. Então, assim, tá vendo o filho, tá vendo o pai, mãe, peçam para estar passando protetor solar. Meu nome é Marcos Rezende, como falou, Dr. Marcos Rezende Teixeira. Maravilha, doutor. Muito obrigada mais uma vez. E assim chegamos ao fim de mais uma entrevista no Repórter MT. Esses e outros conteúdos você confere no site repórtermt.com. Até a próxima!